Tá bom, agora oficial. Boa tarde a todos. Um grande beijo no coração de todos. Vamos tranquilizando nossos corações, levando nosso pensamento ao alto. Em nome de Deus, nosso Pai querido, de amor, de bondade, de esperança. Nosso Deus de misericórdia, nosso querido Mestre Jesus, nosso irmão maior, sempre está do nosso lado, nos orientando, sempre puxando a nossa orelha, sempre que precisamos, nos unindo com toda a espiritualidade, nos conectando com nossos mentores do bem, nossos mentores de amor, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, em função de ouvirmos uma palavra de conforto, que é a palavra do nosso Evangelho diário, o Evangelho da tarde ou o Evangelho da noite. Agradecemos a presença de todos e com isso pedimos permissão para dar início ao Evangelho dessa tarde. Que possamos ser sábios, ter muita sabedoria e muita coerência para aprendermos tudo que nos for passado e também divulgarmos e dividirmos com nossos irmãos. Que aproveitemos isso no dia a dia de toda a nossa caminhada. Dessa forma, nos tornando seres melhores, seres mais educados, seres mais bondosos, seres mais carinhosos. Graças a Deus e graças a Jesus. Bem-vinda, Neide. Boa tarde a todos mais uma vez, gente. Nosso evangelho de hoje... Fale, meu irmão. O nosso evangelho de hoje é Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Todos me ouvindo? E deixa eu só tirar. Lição 168, teste. Isso aqui, para mim, realmente foi um teste. Se alguém já leu, a lição de hoje é literalmente um teste para cada um de nós. Emmanuel pegou um trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E isso está na Bíblia, né? Eu sempre recorro à Bíblia de Jerusalém, do endemoniado Gerazeno, né? Que é uma continuação, né, pelo que eu estive vendo aqui, do que a Jo falou na semana passada, o Legião, do título 167, né, que era Marcos 5:9, e esse é Marcos 5:19. Então, é bem ali na continuidade. Então, esse versículo, ele que está no título do endemoniado, primeiro nós precisamos entender o que é Gerazeno. Gente, eu fui procurar porque são tantas coisas, tantas palavras novas, que a gente, só você pegando assim na base para você entender o que Jesus quis dizer com isso, né? Então, era um povo de uma cidade chamada Gerasa, que situava-se ao leste do Mar da Galileia e do Rio Jordão. Gerzenos significa aqueles que vêm de peregrinação ou luta. Muitos manuscritos se referem a eles como um país, mas era uma cidade muito, muito pequena. Então, esse versículo, na verdade, é uma continuação, né, do texto da semana passada, em que o rapaz endemoniado estava com uma legião de espíritos impuros, né? Como está no texto, e Jesus ele determina que os espíritos saiam do corpo desse rapaz, para que o deixe em paz. E esse rapaz ele ficou tão grato, tão agradecido e tão alegre, que ele queria seguir Jesus e também está proclamando, além da boa nova, está contando o que aconteceu com ele, por que ele estava seguindo Jesus, não é? Mas Jesus, conhecedor, falou para ele: não, vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes tudo o que fiz por ti, o Senhor na sua misericórdia. E ele partiu e começou a proclamar na Decápole,
que era um grupo de 10 cidades, o quanto Jesus havia feito por ele. E aí, lendo o texto, nós vamos entender por que Jesus não quis que ele o acompanhasse, né? E aí, Emmanuel começa para a gente assim. A exortação de Cristo ao obsidiado, restituindo ao próprio equilíbrio, dá que pensar. Jesus inicialmente não lhe permite acompanhá-lo no apostolado das boas novas, alardeando de público a alegria que se vê possuído. Ao invés de júbilos antecipados, recomenda-lhe o retorno ao ambiente caseiro para revelar aos familiares os benefícios que lhe fizera depositário ante a providência divina, né? Então, nós vamos observar que Jesus não deixou que esse rapaz o acompanhasse, pois sabemos que Jesus nos conhece de pronto. Jesus sabe muito antes de nós o que nós estamos pensando, o que nós vamos fazer. E Jesus sabia que se ele o acompanhasse, provavelmente ninguém acreditaria na história dele. Todavia, no ambiente doméstico, todos o conheciam, sabiam da sua situação de lunático e achavam até mesmo que ele era demente. Mas Jesus viu que ele estava naquela situação devido aos espíritos que o acompanhavam. Então, se nós trouxermos isso para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, para nós refletirmos, nós vamos ver que quando nós estudamos, quando nós aprendemos, nós vamos nos conhecendo e tendo a certeza que devemos estar sempre com pensamentos elevados, estarmos, na medida do possível, em prece. Claro que vão ter desafios durante o dia na nossa vida, durante a semana, na nossa caminhada, vamos ter alguns dissabores, mas podemos ficar tristes? Claro, momentos de tristeza faz parte da nossa vida. Estamos num planeta de provas e expiações, estamos aqui num planeta escola, onde nós estamos aqui para aprender. Todavia, o que nós temos que ter em mente é que nós não devemos deixar que essa tristeza se abata por um período longo, por dias, porque isso pode estar acarretando para nós, trazendo para nós aqueles amiguinhos que se comprazem com os nossos pensamentos, né? E isso, quanto mais tristeza, quanto mais melancolia tivermos, mais próximos de uma depressão, e esses amiguinhos vão ficando muito mais difíceis de se separarem da gente. Então, a gente tem que observar sempre. Eu fico vendo assim, porque às vezes a gente tem uns momentos do dia que você fala assim, nossa, eu estou tão desanimada, e não é porque a gente é espírita que a gente não passa por isso. Acho que é aí que vem o teste, aí é que a gente é mais testado nisso mesmo. Vem essas dificuldades. Eu falo sempre que eu não gosto muito dessa palavra dificuldades, eu gosto de desafios, porque a gente tem que procurar vencer a todo dia os desafios que nós temos. E nem sempre esses desafios nos levam para o lado da alegria, para um lado bom. Tem aquele lado negativo também, mas a gente tem que ficar muito esperto com esses lados negativos, né? E aí, quando Jesus fala assim, para que ele corra e revele os benefícios ao familiar, é justamente porque é dentro do nosso lar que todos nos conhecem, né? É lá que a gente vai ter realmente que testar se nós estamos modificando as nossas atitudes, a nossa conduta ou não. É lá que está. Eu gosto muito de uma frase que o doutor Alberto Almeida diz, que é lá onde que nós passamos nossos maiores perrengues. É lá onde estão as nossas encrencas. Nossa, eu adoro essa palavra do doutor Alberto Almeida, porque eu sempre coloco no meio dessa encrenca, gente. Porque é no ambiente familiar que realmente a gente encontra essas encrencas colocadas lá dentro para que a gente cresça. Para que a gente cresça. Então, esses momentos de desafios, quando a gente fala, é justamente para crescimento. E no Evangelho do Luiz, o Luiz colocou isso muito bem hoje, quando ele falou da Áurea, né? E Emmanuel continua para a gente. Indiscutivelmente, com semelhante lição, impele-nos o Senhor a reconhecer que é no círculo mais íntimo, ou seja, no lar ou na profissão, que nos cabe
patentear a solidez das virtudes adquiridas. Isso porque anunciar princípios superiores através da prática à renovação e o aperfeiçoamento que nos impelem, diante daqueles que nos conhecem as deficiências e falhas. É a fórmula verdadeira de testar a nossa capacidade de veiculá-los com êxito em pleno mais vasto e mais elevado. Então, é dentro desse cadinho purificador que nós estamos ali passando pelas nossas provas, pelos nossos testes. E aí a gente observa a sutileza de Jesus, quando ele pede para que o rapaz saia e conte para todos o que aconteceu com ele e de que forma ele foi curado. Mas pede que ele volte ao lar e conte a todos que lá estão, quer seja no local doméstico, quer seja no trabalho ou mesmo na vizinhança. Cabe a nós, que já temos o mínimo de conhecimento do Evangelho, espalharmos a mudança que esse Evangelho está fazendo em nós. Então, quando a gente fala é dentro do nosso lar, mas a gente vai observar que muitos de nós aqui também trabalham. Então, muitos de nós aqui também têm o dever, quem já não está aposentado, né? Tem o dever de passar isso dentro do trabalho. Porque nós passamos, hoje eu, boa parte da minha vida no trabalho, mais no trabalho do que em casa. Então, será que realmente eu vivenciava o evangelho também dentro do meu trabalho? Não é? Porque é no círculo que a gente está que nós temos que fazer isso. Não estamos falando de colocar uma Bíblia no braço e sair pregando o que nós estamos falando, nada disso. Mas é diante do que nós fazemos, das nossas atitudes, das nossas ações, é que nós vamos modificando aqueles que nos cercam. Não é? E aí ele continua assim, cabe a nós que já temos um mínimo de conhecimento do Evangelho, dos ensinamentos do Cristo, exemplificar as virtudes, as nossas mudanças, que vamos adquirindo com esses conhecimentos. E são as pessoas mais próximas que conhecem as nossas falhas e que vão observando se realmente estamos mudando para melhor. E estes testes são diários. Portanto, a nossa capacidade de alcançar o êxito é maior. E assim, cada vez fica mais sólida. Quanto mais nós trabalharmos em nós as boas atitudes, as verdades do Cristo, os ensinamentos de Jesus, mais isso vai se solidificando na gente. Mais isso vai ficando mais forte. E aí, com certeza, conseguimos aplicar lá fora. Porque não adianta eu só ler, ter na teoria, mas cadê a prática? E é só através da prática que a gente aprende. Não sei se infelizmente, eu ia falar infelizmente, não sei se é infelizmente ou se é felizmente, porque é só assim que a gente cresce. Então é através das dificuldades que nós vamos crescendo. E, na maioria das vezes, através das dores, né? Porque a gente observa que, na maioria das vezes, quando nós estamos muito felizes, muito alegres, diante de uma festa, uma cerimônia, às vezes nós nos lembramos de agradecer a Deus tudo que Ele nos proporciona, tudo que Ele nos dá. Mas diante das nossas dificuldades, dos nossos perrengues, como a gente disse ali atrás, é que a gente se aproxima mais de Deus, é que a gente consegue chegar muito mais perto dele. Não é? E quando revelamos a nossa virtude, quer no lar, quer no trabalho, onde é que nós passamos grande parte do nosso tempo, é onde as pessoas realmente vão vendo as nossas diferenças, as nossas mudanças. É uma forma verdadeira de testar que temos condições, e aí sim aplicarmos lá fora. E essa mudança interior ocorre primeiramente dentro da gente. Aí vem para o nosso lar, para aquelas pessoas mais próximas para o círculo, e depois a gente leva para grande parte, como ele termina dizendo ali, que é a nossa humanidade, a nossa grande família. E aí ele diz assim, a indicação não deixa dúvidas. Se já nos aproximamos do Cristo, assimilando-lhes as mensagens de vida eterna, procuremos comunicá-las pelo idioma do exemplo. Primeiramente aos nossos
aos que compartilham as maneiras e os hábitos, as dificuldades e as alegrias. E aonde é isso mesmo? Dentro do lar, dentro do trabalho. Se aprovados na escola doméstica, onde somos mais rigorosamente policiados quanto ao aproveitamento real dos ensinamentos nobilitantes que admitimos e apregoamos, de certo que nos acharemos francamente habilitados para o testemunho do Senhor junto da humanidade, nossa família maior. Gente, esse último parágrafo aqui me pegou de uma tal maneira, porque assim, a gente começa vendo as coisas que Emmanuel vai fazendo. Eu tenho ouvido de manhã o Evangelho de Emmanuel, e a gente começa a ver que ele começa com umas coisas assim que parece que está muito negativo para a gente, mas depois ele fecha com uma chave de ouro que você fala assim, puxa vida, se eu fiz isso lá atrás, né? Mas eu consigo mudar aqui agora. Está aqui, ele está falando. E quando a gente começa a estudar, e olha que nós estudamos isso em agosto de 2015, quando a gente fazia o Aprendizes do Evangelho, Moscoso estava com a gente, e a gente fala assim, nossa, mas eu estou vendo de uma outra forma isso hoje, né? Então, se já nós aproximamos do Cristo, se nós já tivemos contato com os ensinamentos dele, se nós já assimilamos essas verdades de vida eterna, então nós procuremos comunicá-las, vamos divulgar essas mensagens pelo idioma do exemplo, não é pelo idioma da palavra. Ele não está falando aqui, olha, você fique falando. Não, mas dê o seu exemplo. Primeiramente aos nossos, aqueles que comungam com a gente, aos que nos compartilham as maneiras e os hábitos, as dificuldades e as alegrias. Quem são essas pessoas? Aqueles que estão mais próximos de nós. Se aprovados na escola doméstica, olha que ele está dizendo que o lar é uma escola, né? Então, se nós estamos aprovados dentro do lar, onde somos mais rigorosamente policiados quanto ao aproveitamento real dos ensinamentos nobilitantes que admitimos e apregoamos, então, se nós estamos apregoando, se nós estamos falando, nós temos que exemplificar. De certo que nos acharemos francamente habilitados. Opa, por certo, eu já posso falar lá fora. Por certo, eu tenho habilidade para falar lá fora. Se eu estou trabalhando isso dentro do lar, se eu estou trabalhando isso dentro do meu trabalho. Porque às vezes lá fora, gente, viramos artistas. E eu já comentei isso. Às vezes nós colocamos várias máscaras. Lá fora eu sou boazinha, eu vou fazer o evangelho, eu faço o evangelho com uma parcimônia, com uma voz meiga, uma voz doce. Quem me conhece sabe que eu não sou nada disso, que sabe que quando eu tenho que falar, infelizmente ainda não mando recado, às vezes a minha palavra não conecta direto com o cérebro, a gente já fala, mas a gente tem que se policiar. Mas quando a gente lê isso aqui, você fala assim, nossa senhora, já estou começando a entender um pouco destes ensinamentos. E isso é demais de gratificante. É muito prazeroso mesmo, né? Então, quando ele fala assim, francamente habilitados para o testemunho do Senhor, junto da humanidade, nossa família maior. Então, quando nós entendermos também que a humanidade é a nossa família, que a nossa família não se restringe somente às quatro paredes que nós vivenciamos, aos nossos parentes consanguíneos, a gente vai ter uma felicidade muito maior, a gente vai conseguir propagar esses ensinamentos de Jesus lá fora, com certeza. E aí eu fico observando, né? Olha que linda essa confiança que Emmanuel passa para a gente. Quando ele nos fala, se formos aprovados nas lides domésticas, se nós formos aprovados dentro do lar, onde nós somos testados, olha só, onde nós somos policiados. E essa palavra eu gosto muito porque quando a gente, mesmo dentro da doutrina, tem dia que a gente dá uma deslizadinha, não adianta. Não somos perfeitos, estamos na escola da vida aqui, mas a gente já consegue se policiar. Aquela luzinha que acende lá dentro, você fala, peraí, eu não devia ter feito. Vamos voltar atrás. E nunca é vergonhoso
voltar atrás e falar assim, nossa, eu não devia ter feito isso. Isso demonstra grandiosidade, demonstra que realmente nós estamos no caminho certo, que nós estamos começando a compreender esses ensinamentos, né? Antigamente a gente falava assim, eu pedi desculpas, eu pedi perdão, tá demonstrando que eu sou fraco. Hoje em dia a gente vê que não. Isso é a maior fortaleza, isso é a nossa quebra de orgulho, a quebra da nossa vaidade, quando a gente consegue dar esse passo atrás, não é? Então ele fala assim, onde somos policiados, então já estaremos habilitados a dar testemunho do Senhor lá fora, junto da humanidade, que é a nossa família maior. Então, quando nós observarmos estes ensinamentos e essa lição, que para mim, essa lição hoje foi um teste rigoroso. Então, concluindo, Emmanuel, ele intitulou sabiamente esse teste, pois tudo que aqui vivemos e vemos realmente é um teste. E o mais difícil dele é aplicá-lo junto à nossa família. Como nós sempre dizemos, que é o nosso cadinho onde temos que aparar as nossas arestas. E é verdade, né? Porque eu vejo nós, muitos de nós ainda como aquelas árvores que que estão crescendo, ou os nossos netos, ou uma criança, aquelas árvores que estão crescendo desgalhadas. Mas é no nosso lar que a gente vai aparando para que essa árvore cresça na vertical. E com as nossas crianças também são assim. A gente já observa desde cedo quais as dificuldades. E é através destes ensinamentos de Jesus, destes ensinamentos do Evangelho, que nós vamos aparando essas arestas, né? Para que essas árvores, e nós como árvores, cresçamos frondosas verticalmente rumo ao Pai. E é isso que nós precisamos, e é isso que nós temos que trabalhar em nós. Não adianta ninguém querer modificar, porque nós não modificamos ninguém como ninguém nos modifica, mas nós nos modificamos diante dos ensinamentos do Cristo. É isso. A lição de hoje era curta, mas para mim foi literalmente um teste, uma prova, para a gente aplicar no nosso dia a dia. Um bom dia a todos, uma boa tarde a todos. Só para você, Neide? Nossa, essa lição. Pelo amor de Deus. Né? Emmanuel às vezes pega pesado comigo, viu, quando distribuem essas tarefas, porque, Nossa Senhora, vai lá no íntimo mesmo, né? E que Deus nos abençoe para que a gente tenha sempre muita força para estarmos trabalhando essas dificuldades. Não é fácil, não, gente. Não é fácil. Mas ele também confia na gente. Com certeza, absoluta. Por isso que eu falo, que a gente fecha com chave de ouro isso para a gente. Porque ele fala, mas depois ele nos suaviza. É fantástico. Fantástico. Ele dá um tapinha, depois ele assopra, com todo carinho, né? Sempre dá uma saída para a gente. Nossa, né? Com certeza. E o puxão de orelha sempre é muito válido. Nós precisamos, às vezes, disso. Um beijo enorme, a gente te agradece. Então, vamos fazer a nossa prece final. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Vamos nos imaginar naquela casinha bendita, com as suas portinhas abertas. Nesse exato momento, né, os nossos trabalhadores já estão lá para a montagem das cestas. Então, nós vamos pedindo aos amigos queridos que nos envolvam, nos fortaleçam, para que as nossas vibrações amorosas possam chegar a esse planeta bendito, tão necessitado de carinho, de amor e de respeito, a todos os países com dificuldades, a todos os países, a todas as regiões passando ainda por esse processo pandêmico, pedindo em especial pela cúpula direcional do nosso país, a presidência, o Congresso, a Câmara, o Senado, para que haja respeito às leis, principalmente aquelas que regem o nosso povo menor, né, tão necessitado de respeito. Nos unindo ao Anjo Ismael, mentor dessa pátria, agradecendo a ele por tudo que ele e toda a sua equipe têm feito por nós. Que as nossas vibrações de amor e carinho cheguem a todos os nossos irmãos que perambulam por aí, que nunca falte um cantinho, um caldo, uma roupa, pedindo principalmente por esses caravaneiros, né, que também nunca falte nem material, nem mão de obra para esse trabalho tão bonito.
Pedimos por todos os nossos irmãos deficientes físicos, mentais e morais, né? Que são os nossos irmãos viciados no álcool, nas drogas, no sexo desregrado, na gula, no fumo, na violência, na má vontade, na preguiça, na maledicência. Pedimos por todas as nossas crianças, por todos os nossos jovens, por todos os nossos mais velhos. Que as nossas vibrações de amor e carinho cheguem à nossa Santa Casa local, ao CESAP, a todos os consultórios da nossa cidade, à nossa delegacia, ao Corpo de Bombeiro, à Companhia da Polícia Militar e todas as viaturas nas ruas. Pedimos a esses amigos que levem a todos os nossos irmãos com ideias suicidas, com ideias criminosas, a todos aqueles que infelizmente não conseguiram refrear esses impulsos. Então nós pedimos pela família dos dois lados. Pedimos pelos nossos irmãos em estado de coma, fase terminal, aos cancerosos, leprosos, aidéticos, aos nossos irmãos com Covid, àqueles que têm e não se manifestou, né? Que todos eles sejam protegidos. Mais uma vez pedindo pelos médicos, paramédicos, biomédicos, bombeiros, atendentes, os irmãos responsáveis pela limpeza nos hospitais, os irmãos responsáveis pelos cemitérios, e mais uma vez por toda a classe científica. Pedimos também pelos nossos irmãos com as dificuldades do mosquito, por todos aqueles que desencarnaram hoje, para que possam encontrar o seu guia de luz e a sua grande morada, e a todos aqueles que nesse exato momento estão reencarnando. Que sejam muito bem-vindos, que tragam luz e que sejam alegria a todos os seus. Que as nossas vibrações de amor e carinho cheguem a todas as casas de religião da nossa cidade, em especial pela nossa casinha bendita, que mantém suas portas abertas, por todos os seus trabalhadores, por todos os seus voluntários, por todos os seus alunos, pelas nossas gestantes, pelas nossas famílias carentes e por todos nós que ali adentramos em todos os trabalhos da casa, seja virtual ou presencialmente. Pedimos, Senhor, por todos os lares, principalmente aqueles onde falta o pão, onde falta o trabalho, onde falta o diálogo, onde, infelizmente, Senhor, vem sobrando a violência, a maldade, a enfermidade. Pedimos por todo aquele doentinho em seus lares, que essas vibrações possam chegar como um bálsamo salutar e, quem sabe, Pai, a esperança da cura. Pedimos em especial pelo nosso lar, como foi colocado aqui, nosso cadinho purificador, por todos aqueles que convivem conosco, que todos sejam amparados, sejam acarinhados por essa espiritualidade querida. Vamos pedindo por aqueles que nos vêm à memória agora, que nós acreditamos necessitar desse minutinho, dessas vibrações amorosas. Vamos pedir à espiritualidade que leve as nossas vibrações, aonde se fizer necessário, aonde houver o espírito em desesperança, desespero. Nesse momento, eles possam receber essas bênçãos, essa luz, esse amparo. Pedimos pela nossa caixinha de vibração, pelo nosso caderninho, por todas as folhinhas, né, que os trabalhadores da casa têm, para que todos os nossos irmãos sejam tratados da melhor forma, sabedores que somos, que quando escrevemos, a espiritualidade já vai delegando as equipes de socorro, não permitindo que nenhum deles fique sem esse amparo. Pedimos pela fluidificação de todas as águas, das águas da nossa caixa d'água, para que a gente possa fazer bom uso dessa medicação divina. E assim, ajoelhados em pensamento, pedimos a vós, Mestre, que nos cubra com o vosso manto de amor, de luz, de equilíbrio e saúde,
para que nós possamos fazer essa nossa pequena parte sempre, com muito carinho, com muito respeito, mas acima de tudo, Senhor, com muita alegria e muito amor no coração, nós vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois que é teu o reino, por ele a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Um beijo enorme no coração de vocês todos.